Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da UFSCar e diz o seguinte: considere os seguintes dados obtidos sobre propriedades de amostras de alguns materiais. Temos aqui os materiais X, Y, Z, T e W, a massa desses materiais, o volume desses materiais a 20 graus Celsius, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição destes materiais. Com respeito a estes materiais, pode-se afirmar que, a 20 graus Celsius, os materiais X e Y estão no estado líquido. Bom, lembre-se que quando você tem temperatura de fusão e temperatura de ebulição, que eu vou chamar aqui, ó, TF, temperatura de fusão, TE, temperatura de ebulição. Abaixo de TF, você tem o estado sólido apenas o estado sólido. Acima de TF e abaixo de TE, você tem o estado líquido. Então, acima do ponto de fusão, mas abaixo do ponto de ebulição, você tem um líquido. E acima do ponto de ebulição, da temperatura de ebulição, você tem um gás, ou seja, o estado gasoso, tá bom? Então, olha só, aqui está dizendo que X e Y estão no estado líquido. Então, vamos ver X e Y a uma temperatura de 20 graus Celsius. O líquido, pessoal, ele fica aqui, ó, entre o estado entre a temperatura, né, de fusão e a temperatura de ebulição, no meio. Só que eu estou falando de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é maior do que 80 e menor que 218? Não. 20 graus Celsius é menor do que 80, ou seja, está abaixo da temperatura de fusão. Abaixo da temperatura de fusão só pode ser um sólido. Tá? Observe que o gasoso a gente tem aqui, ó, depois da temperatura de ebulição, tá bom? Então, nós temos os estados sólido, líquido e gasoso. Isso para todas essas substâncias, ó, sólidos, líquidos sempre aqui no meio, tá? E gás sempre aqui no final, ó, sempre gasoso depois da temperatura de ebulição. Esse G tá bem estranho, vamos mexer nele aqui, ó, gasoso e gasoso. Beleza. Então, no primeiro caso, 20 graus Celsius está aqui, ó, no estado sólido. E Y também está aqui no estado sólido. Tá? X e Y estão no estado líquido? Falso, estão no estado sólido. Tá bom? Então é falsa essa informação. A 20 graus Celsius apenas o material Z está no estado gasoso. Bom, vamos ver. O Z, que é o terceiro aqui, 20 graus Celsius, ele está acima da ebulição. Realmente, 20 graus Celsius é um gás. E somente ele vai estar acima da ebulição, ó, porque a ebulição aqui do T é de 115 a 120, o que mostra aqui que a gente tem uma mistura, né? Uma faixa, não uma temperatura de ebulição, mas sim uma faixa de ebulição e uma faixa aqui também de fusão, né? Então a gente tem aqui, ó, uma temperatura, uma faixa de ebulição maior do que aqueles 20 graus Celsius, realmente não vai ser um gás. Aqui também são 100 graus Celsius, não vai ser um gás. A gente encontrou aqui a alternativa correta apenas analisando ali as nossas temperaturas de fusão e temperatura de ebulição desse material. Bom, mas vamos continuar aqui, vamos continuar olhando as outras alternativas para a gente aprender um pouquinho mais. Os materiais Z, T e W são substâncias? Ó, a gente tem aqui o Z, o T e o W. O W é substância, porque tem temperatura de fusão bem definida e a de ebulição bem definida. O Z também, ó, menos 219, é uma temperatura, é um ponto, só nessa temperatura que ocorre a fusão. Menos 183, ó, o ponto de ebulição dele, a temperatura de ebulição do Z, tá ok. O problema é que no T, ó, existe uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição, e isso ocorre em misturas. Então, T, na verdade, é uma mistura, beleza? Mistura. Então, é falsa essa informação por causa do T. Os materiais Y e T são misturas? Apenas o T é, né? O Y não é. Olha o Y lá em cima, ó.
temperatura de fusão bem definida, de ebulição também. Então, os materiais, o Y não é, só o T. Se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar se for adicionado a um recipiente contendo o material W, ambos a 20 graus Celsius. Bom, a gente vai ter que calcular a densidade dos dois, porque funciona assim, ó. A densidade, ela é a massa sobre um volume. O material, quando eu misturo dois materiais, aqui o exemplo está me dizendo que eu tenho o W, vou falar que o W é esse líquido aqui, e vamos dizer que Y, ele pode ser um outro líquido, pode ser um sólido, meio que tanto faz, aqui não dá nenhum tipo de informação com relação a isso, mas o Y ele teria que ficar acima do W. É o que ele fala, ó, se o material Y não for solúvel, não se misturar ali com o W, então ele deverá flutuar se for adicionado a um recipiente contendo W. Ele está dizendo que o Y fica em cima do W. Para o Y ficar em cima do W, a densidade do Y tem que ser menor do que a densidade do W. Tá? Isso a gente vai calcular a partir dessa fórmula aqui. Densidade é massa sobre volume. Eu vou primeiro calcular aqui, ó, a do Y, depois a gente calcula para o W a densidade dele. No caso do Y, densidade é igual, qual que é a massa do Y? Ele tem 174 dividido por um volume de 100 ml, né? São 174 gramas dividido por 100 ml. Aqui nessa divisão, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda, a densidade vai ser igual a 1,74 gramas por ml. Beleza? Agora vamos calcular a densidade que a gente vai ter do W. A massa que a gente tem do W, ela é igual a 100 e o volume é igual a 100. Bom, 100 dividido por 100 vai ser igual a 1, né? 100 gramas dividido por 100 ml, a gente vai ter uma densidade que vale 1. 1 grama por ml. Quem tem densidade, ó, aqui é do W, tá? Isso aqui é do W, isso aqui é a densidade do Y. Quem tem densidade menor? Ó, W. Se o W tem densidade menor, isso aqui está errado. O correto seria o seguinte, ficar o Y embaixo e o W em cima, porque o Y tem uma densidade maior. Tá? A densidade maior fica embaixo, isso aqui é 1,74 gramas por ml, e o W que está aqui em cima, ele possui uma densidade de 1 grama por ml. Beleza? Então, o W flutua em Y e não o contrário. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E é claro, né, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, pois só assim você receberá as novidades do Estuda Mais sempre que tiver vídeo novo por aqui, beleza? Te aguardo numa próxima aula, desejo bons estudos para você, um forte abraço e tchau, tchau!